Nos próximos domingos, eu gostaria de meditar com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Este capítulo, ele relata a oração que Jesus fez por ele próprio, pelos seus discípulos que estavam com ele, mas também por todos os crentes, por toda a igreja, por aqueles que haviam de crer nele. É conhecido, entre outras coisas, um dos nomes é dado a oração sacerdotal de Jesus. A oração que Jesus faz, ele faz momentos antes de ser preso, de ser torturado e de ir à cruz. Jesus tinha chegado a Jerusalém com os seus discípulos, tinha subido para um lugar chamado o Cenáculo, lugar onde ele estava a celebrar a Páscoa com os seus discípulos, a Páscoa dos judeus, e onde ele já tinha mostrado que se tinha humilhado para ser servo, porque não havia ninguém, como era normal naquelas alturas, nas casas, alguém que recebia os hóspedes, que recebia os convidados, que pudesse lavar os pés. Normalmente era um escravo, era um servo que fazia esse trabalho, lavar os pés àqueles que estavam, para que antes de estarem a tomar a refeição, pudessem estar purificados, estar limpos. E eu fazia parte de lavar os pés. Ninguém quis se humilhar para lavar os pés. E Jesus cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia e foi lavar os pés aos seus discípulos. Isto acontece antes desta oração. Mas Jesus ali também tem com os seus discípulos mais algumas instruções. Ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. E nós podemos ver tudo isso a partir do capítulo 12, 13, 14 do Evangelho de João. Depois de ter começado por lavar os pés aos discípulos, apresentando-se como um servo, logo a seguir ele vai falar da sua morte, no capítulo 13. Ele vai falar da sua partida. Ele anuncia que ele está prestes a dar a sua vida. No entanto, ele diz que não vai deixar os seus discípulos órfãos. E no capítulo 14, ele diz para eles não terem medo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Então Jesus está a dizer que não fiquem preocupados, porque às vezes para realizar o plano de Deus é necessário também que aconteçam algumas coisas terríveis. Mas não se turbem, porque eu estou a preparar a vossa morada eterna, a vossa glória. E o que ele exorta logo no capítulo 15 é: mas não se esqueçam, permaneçam em mim, porque vocês sem mim nada podem fazer. E no capítulo 15 é quando ele diz: assim como a vara fora da videira não dá fruto, vocês também não. Então permanecei em mim e eu estarei sempre convosco. No capítulo 16 ele diz: vou enviar o Consolador para que esteja sempre convosco. Era ele próprio, na pessoa do Espírito Santo, que viria para estar permanentemente com aqueles que eram seus. E este capítulo 16, Jesus termina dizendo estas palavras no versículo 32 e 33, mas no 33 ele diz: eu tenho-vos dito isto, ou seja, disse tudo isto tudo aconteceu para que vocês tenham paz. Vejam, o propósito do Senhor Jesus é que haja paz, tranquilidade na vida dos seus filhos. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, Jesus está a dizer estas palavras e ele ainda vai ser, entre aspas, derrotado. Porque ele ainda vai à cruz. Mas ele já está aqui a dizer antes: eu venci. Já é uma vitória. Porque a cruz não é derrota. A cruz é a vitória.
Seria derrota se Jesus não tivesse ido à cruz. Porque isso era o que Satanás queria impedir desde o princípio. E se Satanás tivesse conseguido impedir Jesus de ir à cruz, então Satanás tinha sido vitorioso. Mas porque Jesus foi à cruz, morrer por mim e por ti, ele venceu. E ele disse: eu já venci, tendo bom ânimo. E é em consideração às tais aflições que Jesus disse que teríamos no mundo tereis aflições. A vida não vai ser fácil, vocês vão ter dificuldades. Há tempos difíceis que se aproximam. Então Jesus inicia o capítulo 17 e, porque há tempos difíceis, vocês precisam de oração. E que melhor ser a oração do próprio Senhor Jesus. E Jesus então inicia o capítulo 17 orando. Só que o primeiro ponto, podíamos dizer, o primeiro destaque da oração de Jesus ainda não é bem pelos seus discípulos. Jesus fala dele próprio. E diz assim, vamos ler então João capítulo 17, os versículos 1 até ao versículo 10. Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, e a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me os deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Irmãos, eu hoje gostaria de, baseado nestes primeiros versículos da oração de Jesus, falar sobre a glória de Jesus. E falar sobre a glória de Jesus porque esse é um dos primeiros assuntos que se destacam aqui nesta passagem que hoje nós estamos a ler. O Senhor Jesus começa precisamente por dizer que Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho. Glorifica a teu Filho. Ora, este primeiro motivo parece um pouco estranho. Até parece que Jesus, ao estar a fazer esta oração, está à procura de alguma recompensa, algum reconhecimento. Até parece que é uma oração centrada nele próprio, com alguma vontade ou ânsia de protagonismo. Mas não é verdade. Não é verdade. Porque quando o Senhor Jesus faz este pedido, glorifica o teu Filho, este pedido não está centrado nele. Ele não é o foco, mas sim o Pai. Porque o propósito é que o Pai seja glorificado. Ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. O que Jesus está a querer dizer é que era necessário que o Pai glorificasse o Filho para que o próprio Pai fosse glorificado. Passava por alguma coisa que teria de acontecer para que a glória do Pai pudesse realizar-se simultaneamente com a glória do Filho. Então nós precisamos de entender como é que o Filho vai ser glorificado para glorificar o Pai.
E a resposta está na primeira frase que Jesus diz, quando começa a sua oração. E a primeira afirmação que Jesus faz é esta: é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. Glorifica o Filho, para que o Filho também te glorifique a ti. É chegada a hora. Que hora é esta e o que é que isto significa? Várias vezes nos Evangelhos, nós encontramos Jesus a dizer precisamente o contrário. Não é chegada a hora. Várias vezes nós ouvimos Jesus a dizer ainda não é a minha hora. No Evangelho de João, logo no capítulo 2, lá nas bodas de Caná, quando se acabou o vinho, quando Maria vai ter com ele e o avisa dizendo que não havia vinho. E o que é que Jesus diz? Não é chegada a minha hora. Na resposta que ele dá à sua mãe, ele diz, não é chegada a minha hora. Mais à frente, no capítulo 7 e no versículo 6, quando os seus irmãos, portanto, parece que havia alguma ansiedade da própria família ver empurrar Jesus para alguma coisa, não era? Os próprios irmãos que já tinham visto, já se tinha dado o milagre de Caná, já tinha havido outros milagres, Jesus já tinha falado ao povo ali onde ele estava, e os seus irmãos, numa altura de festa em Jerusalém, dizem a Jesus, e atenção, há lá no capítulo 7 de João esta chamada, os irmãos dele ainda não criam nele, ou seja, os outros filhos de Maria ainda não acreditavam em Jesus nesta altura, não acreditavam que ele fosse o Messias, provavelmente achavam que era alguém com algumas capacidades para fazer algumas coisas sobrenaturais, mas o que eles dizem é, então, se alguém quer ser conhecido, se alguém quer ser famoso, não é aqui que fica a fazer estas coisas. Vai para a Judeia, lá é que está a vida toda, lá é que estão as pessoas importantes, lá é que há grandes concentrações em Jerusalém. E os irmãos de Jesus dizem precisamente para Jesus ir para lá, pensando se calhar que ele queria ser conhecido, queria ter poder, que queria ser famoso. E Jesus respondeu também naquela altura, não é chegada a minha hora. Quando Jesus diz isso, ele está a deixar bem claro que a hora de ele ser glorificado, não é hora de fama, de poder, de protagonismo, não é hora de popularidade, não é essa a hora. Deve ter a ver com outra coisa. Nós entendemos isso quando continuamos a ler o Evangelho de João e vemos que Jesus, depois de realizar alguns milagres, depois de anunciar o reino dos céus, começa a haver uma perseguição, uma tentativa de prender a Jesus. E prendê-lo para quê? Para o matarem. E no capítulo 8 e no versículo 20, e também no capítulo 7 e no versículo 30, Jesus escapou dessas prisões, não foi preso, e diz lá, porque ainda não era a hora. Porque ainda não era a hora. Então nós podemos perceber que a hora de Jesus não tem a ver nem com hora de fama, nem com a hora de ter muita influência sobre as pessoas, nem com a hora de um reconhecimento neste mundo, mas tem a ver sim, a hora de Jesus tem a ver com alguma coisa relacionada com a sua prisão, com sofrimento e com morte. A hora de Jesus tem a ver com a hora da cruz. A hora de Jesus, a hora que chegou, é a hora da cruz. A hora de Jesus tem a ver com a hora em que ele se entregaria para sofrer na cruz. É na cruz que nós vamos encontrar a glória de Jesus. E quando aqui diz, é chegada a hora, glorifica a teu filho, quando Jesus está a dizer isto, Jesus está a dizer, glorifica aquilo que ele vai fazer na cruz. Essa é a hora de Jesus. Jesus vai à cruz. Essa será uma hora de glória para o Pai e para o Filho. No versículo 4, Jesus fala como se isso já tivesse acontecido.
Ele diz no versículo 4 de João 17 que eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tendo consumado. Onde é que Jesus diz novamente esta palavra? Na cruz. Está consumado. Está consumado. Então, quando ao consumar, ao realizar, ao concretizar tudo aquilo que era o plano da sua vinda, Jesus está a glorificar o Pai e o Pai está a glorificar o Filho. Em João capítulo 12 e no versículo 23, nós encontramos esta expressão. Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só ele, mas se morrer, dá muito fruto. Então Jesus sempre associou a sua glorificação e a glorificação do Pai à hora da sua entrega na cruz do Calvário. A glória de Jesus está na cruz. E ali o Pai e o Filho são glorificados. A hora de Jesus está quando ele sofre, a glória de Jesus está na hora em que ele sofre por mim e por ti. Porque ali é demonstrado o amor de Deus, a justiça de Deus, o perdão de Deus. E ali o Cordeiro que é entregue em sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é glorificado. E o Pai é glorificado. Irmãos, hoje nós temos muitas pessoas buscando glória para si própria. Curiosamente, o nome que é dado em português é vanglória. Uma glória oca, vazia, que não tem fundamento e que desaparece. Assim como vem, também vai. Infelizmente, essa busca de glória até na Igreja de Jesus acontece. Pessoas buscando protagonismo, importância, fama, poder e até riqueza. Mas poucos querem identificar-se com Cristo, em glorificar o Pai e até fazer esta oração. Se eu soubesse, se tu soubesses que esta oração glorifica-me, ó Pai, significa entrega-me em sacrifício, faríamos esta oração? Quantos de nós estamos dispostos a glorificar o Pai? Glorificando com o nosso próprio sacrifício. Jesus é aquele que fez isso. Está na hora. É chegada a hora de realizar o que o Pai mandou. E quando Ele o faz, o Pai é glorificado no Filho e o Filho é glorificado no Pai. E esse é o ponto primeiro que Jesus destaca aqui, que eu queria destacar na oração de Jesus. A glória de Jesus está naquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. Porque ali Ele deu tudo por mim e por ti. Ali Ele mostrou o seu grande amor. Ali Ele se sacrificou. Ali Ele obteve vitória. Ali o Pai foi glorificado. E Jesus, ao dizer glorifica o Filho, ou glorifica-me como eu te glorifiquei, Ele não está a pedir nada, nem a falar nada que não lhe seja de direito. Versículo 5 diz assim: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, se por um lado, como já vimos, a glória de Jesus está na cruz, por outro lado, nós também podemos dizer que a glória de Jesus já é dele desde a eternidade. Desde antes dele vir. Porque Jesus aqui diz que a glória que eu já tinha antes. Nós sabemos,
conforme podemos ler em Filipenses no capítulo 2, que ele deixou toda a sua glória. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Podia mantê-la, podia continuar. Mas lá em Filipenses capítulo 2 diz que ele se fez servo, humilhou-se até à forma de servo. Os versículos 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Era necessário que aquele Deus glorioso se humilhasse, se fizesse homem e viesse até este mundo em obediência, entregar-se até à morte e morte de cruz, para que agora Jesus Cristo, que glorificou o Pai, possa alcançar os nossos corações e nós possamos também dar glórias ao Pai e ao Filho. A glória que lhe é devida. Por isso é que no livro de Apocalipse diz: tu és digno de receber honra, glória e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E este hino de louvor está a ser um hino ao Cordeiro que foi à cruz. Ele tem por direito a glória, porque Ele é o Senhor da glória. Então, quando Jesus diz: Pai, glorifica, apenas Ele está a dizer: mostra de novo aquilo que eu sempre fui, glorioso. Ele merece glória, não os homens, não outro qualquer, apenas Ele. A glória de Jesus é dele desde a eternidade. Então esta primeira parte da oração de Jesus, sobre a qual hoje estamos a meditar, faz-nos pensar um pouco sobre a glória do nosso Senhor. Nós não temos um Deus qualquer. A glória dele é muito maior à glória de um templo. A glória dele é muito maior à glória de uma estátua, por muito reluzente e cheia, carregada de ouro que ela esteja. A glória do Senhor está muito para além de uma cerimónia religiosa, por muito perfeita e bonita que se realize. O melhor templo é a cruz. Ali está a glória dele. E a melhor maneira de o adorar é reconhecer que a sua glória é desde a eternidade. Agora, também há aqui um aspecto ainda sobre a glória de Jesus com o qual eu gostaria de terminar. É que a glória de Jesus está também naqueles que lhe pertencem. Jesus é glorificado na igreja. O versículo 10 de João, voltando a João capítulo 17, o versículo 10, no qual nós terminamos a passagem, diz assim: e todas as minhas coisas são tuas, e todas as coisas são minhas, e nelas sou glorificado. Há versões da Bíblia que dizem: e nisso sou glorificado. Há outras que têm um pouquinho diferente e dizem até: e neles sou glorificado. Se nós olharmos bem para o contexto, Jesus afirma várias vezes que, acerca dos seus discípulos, acerca daqueles que lhe pertencem, que eles lhe foram dados pelo Pai. Aqueles que tu me deste, aqueles que tu me entregaste. Nós não somos nossos, não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. E o Pai nos deu ao seu Filho, e o seu Filho diz que neles, naqueles que tu me deste, eu sou glorificado. Se nós pertencemos a Jesus, nossa missão é esta: é dar continuidade a este programa de glorificação, é dar continuidade
à obra que Jesus realizou. E assim como Jesus glorifica o Pai realizando a obra que o Pai lhe deu, também o Filho é glorificado pelos crentes quando estes realizam a obra que Jesus lhes deu. Então, se nós queremos ser resposta a esta oração de Jesus, se nós queremos contribuir para que aquilo que Jesus pediu se realize, e normalmente, irmãos, quando alguém diz as últimas palavras antes de morrer, nós damos muita importância, não é? A última coisa que a minha avózinha me disse antes de morrer, eu lembro, estava lá ao pé, às vezes foi isto, então eu quero honrar aquilo que ela disse, ou meu pai, ou meu avô. Normalmente há este sentimento. As últimas palavras, a pessoa pode ter dito aquilo a vida toda, mas as últimas palavras parece que ganham peso. Às vezes é por remorso, não é? Mas ganham peso. Olha, se as últimas palavras de Jesus ainda em vida terrena, se têm peso, então esta é a parte que nós devemos lembrar diariamente. O Senhor Jesus diz que Ele é glorificado em nós. Como? Guardando a palavra. O versículo 6 diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me os deste, e guardaram a tua palavra. Como dizia o salmista, guardaram no coração. Receberam essa palavra. No versículo 8 diz que creram na palavra, que receberam e creram a palavra. O versículo 8 diz: porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então, irmãos, quando nós recebemos a palavra, quando nós guardamos a palavra, quando nós cremos na palavra de Jesus, então nós estamos a glorificá-lo. Porquê? Porque a palavra que está aqui, ela não fala de nós, ela fala de Jesus. Jesus é o tema central desta palavra. E amar esta palavra, cumprir esta palavra, receber esta palavra que está focada em Cristo e não em nós, é glória para Ele. É glória para Ele. Se o irmão quer glorificar a Deus com a sua vida, então não despreze esta palavra. Leia, ame-a, busque-a. Infelizmente nós hoje vivemos dias, irmãos, em que a palavra dos homens parece que tem mais peso. Nós perdemos muito tempo buscando literatura. Não é mau ler, eu aconselho, é bom ler. O próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo: persista em ler, não é? É bom ler. Ouvir vídeo e ver vídeos no YouTube, mas quantas e quantas pessoas têm perdido a sua fé porque não sabem o que estão a ler, a origem, a fonte da água que estão a beber, que muitas vezes vem envenenada. Não conhecem sequer a vida de quem escreveu ou de quem falou, mas aceitam como se fosse palavra de Deus. Não sabem discernir, mas aceitam como se fosse palavra de Deus. Muitas vezes palavra que está focada num homem, o grande pregador, o grande orador, o grande conferencista. Vejam, ouçam, quando houver maturidade para, como diz a palavra, analisar tudo, reter o bem. É importante ouvir a palavra de Jesus. O leite racional, como diz Pedro, não falsificado. Porque há por aí muito leite que já está falsificado. Leite que nem vem da cabra, nem vem da vaca, nem vem... Há leite que vem da couve, que vem de... Também é possível, não é? Mas já são outros leites. E às vezes nós nos perdemos nessas coisas. A palavra de Jesus está focada em Jesus. Revela Jesus.
e glorifica a Jesus. E quando nós a recebemos, a glória é para Cristo e não é para nós. Por isso é que Paulo dizia: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz. Então, onde é que está o foco desta palavra? Na cruz. Sabem porquê? Olha, o Velho Testamento, se nós lermos o Velho Testamento, lemos muitas histórias, lemos muitos episódios, muitas coisas, mas tudo está focado num ponto. O Messias virá para ir à cruz, para salvar. O profeta Isaías dizia: todas as nossas iniquidades foram postas sobre ele, como cordeiro foi levado ao matadouro. Muitos profetas falaram do seu sacrifício na cruz. Só que eles não entenderam, os judeus. Mas e o Novo Testamento diz: Jesus veio com este propósito, ir à cruz. E quando foi à cruz, está consumado. Então, quando nós nos focamos na palavra, praticamos a palavra, nós estamos a dar glória. O Senhor Jesus é glorificado na cruz. A glória que ali é colocada é a glória que ele tinha desde a eternidade, porque ali se espelha a justiça de Deus castigando o pecado, mas o amor de Deus perdoando o pecado, a graça de Deus oferecendo perdão. Tudo isso está na cruz. E tudo isso Jesus era antes de vir ao mundo. E agora esta mensagem tem que ser continuada. E esta glória tem que continuar a ser dada por quem? Por mim e por ti. Como é que estás a glorificar a Jesus com a tua vida? Como? Como é que tu glorificas esta mensagem da cruz que acabamos de cantar? Como é que a exaltas? Reparem que hoje em muitas igrejas quase que já não se fala na cruz. Fala-se na prosperidade, fala-se na paz, no amor que tu podes ter, na vitória que tu podes ter em Cristo, no poder, tu és o maior com Cristo que está em ti. E a cruz? E a cruz? Algumas igrejas já têm a cruz lá num canto cheia de pó. Muitas vidas crentes também já têm a cruz com pó. Isso é uma mensagem antiga. Não, como é que tu estás ainda a honrar e a glorificar a mensagem da cruz? Podemos fazê-lo sempre que anunciamos o perdão de Jesus pela sua morte. Jesus disse: é chegada a hora. Quando é que chega a tua hora de começares a glorificar a Jesus com toda a tua vida? De tomares a tua própria cruz e segui-lo? E assim honrá-lo e glorificá-lo. A Bíblia nos lembra que façamos o que fizermos, comer ou beber, tudo o que façamos para a sua glória. Como é que tu estás a glorificar a Jesus? Como é que estás a pôr em prática este último desejo do teu Senhor? Que realmente a tua vida seja para a sua glória. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças e louvores pelo teu sacrifício na cruz por nós. Ali, Senhor, tu foste exaltado. E nós rogamos-te, ó Deus, que tu nos continues a abençoar com as bênçãos que tens trazido sobre nós, mas não para sermos apenas um depósito que vai enchendo, mas para que possamos transbordar, glorificando-te em todo lugar e em todo o tempo, assim como tu mereces. Ó Deus, perdoa-nos, porque nem sempre nós te damos glória, nem com as nossas vidas, nem com as nossas palavras. O nosso coração está mais centrado em nós do que em ti. Perdoa-nos, Senhor. Glorifica o teu nome através da nossa vida e glorifica o teu Filho através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.